Lá pelo Nefe, capítulo 9, versículo 1, Nefe faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim: "E todas essas coisas meu pai viu, ouviu e disse, enquanto vivia numa tenda no vale de Lemuel." Tudo aquilo que Leí viu, ele viu muitas coisas, céus abertos, anjos, tudo aquilo que ele ouviu, inclusive a voz do Senhor de tempos em tempos, aconteceram enquanto ele vivia numa tenda lá no vale de Lemuel. O que nós aprendemos com essa declaração de Nefe? Quero compartilhar com vocês algumas percepções. Quando Leí saiu de Jerusalém, a gente sabe que Leí era um cara cheio da grana, né? Muito rico, muito abastado, tinha ouro, pratas, coisas preciosas, assim por diante. Quando ele sai de Jerusalém, ele faz uma promessa. E essa promessa, ela reverbera por todo o livro de Mórmon, por gerações futuras. Nós vimos profetas dizer de novo essa promessa lá no meio de Mórmon, lá no fim do livro de Mórmon. Ele diz o seguinte: "Se guardardes os mandamentos do Senhor, prosperareis na terra." Mas interessante é que Leí, desde que sai de Jerusalém e vai para o deserto, ele não vê o cumprimento dessa promessa. Porque Leí, ele sempre mora em tenda no deserto, sempre. E não tem a mesma opulência, a mesma grana que tinha no passado. Mas é possível então que essa promessa tenha dois lados. Um lado materialmente falando, de prosperidade material mesmo, e isso é muito evidente no livro de Mórmon, por todo o livro de Mórmon, e um lado de prosperidade espiritual. E nesse quesito, Leí, ele foi muito, mas muito, muito, muito abençoado enquanto ele vivia em tenda no deserto. Porque é possível que as maiores experiências espirituais que ele teve na sua vida aconteceram enquanto ele viveu numa tenda. É possível que as experiências mais dramáticas da vida de Leí, que fizeram com que ele crescesse como homem, como pai, como discípulo e servo do Senhor Jesus Cristo, aconteceram enquanto ele vivia numa tenda. Mas certamente Leí assegurou para si o seu chamado e eleição enquanto ele viveu numa tenda lá no deserto. O presidente Nelson disse que a alegria que nós sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida, tudo a ver com o foco que nós damos em nossa vida. Não importa se nós somos ricos, não importa se nós somos pobres, se temos uma casa mais humilde, se moramos atrás da casa dos nossos pais, por exemplo, não importa isso. Importa o foco que nós damos na nossa vida. Se nossa vida estiver focada, centralizada no Senhor Jesus Cristo, no nosso convênio do templo, discipulado do Senhor Jesus Cristo, nós temos prosperidade espiritual, isso que mais importa. E no devido tempo, Senhor, se o Senhor nos permitir, e se assim Ele quiser, asseguraremos para nós o nosso chamado eleição. Talvez morando numa tenda, ou talvez morando num palácio, isso não importa.